Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar conhecimento, compartilhar mais um assunto muito importante do nosso cotidiano escolar. Hoje nós vamos falar sobre os polígonos regulares inscritos, especificamente o triângulo hoje. Já deixei aqui as formas que envolvem a figura para nós ganharmos tempo, tá legal? No nosso módulo de desenho geométrico nós temos a construção dessas medidas, seria legal você dar uma olhadinha lá. Então olha só o que nós vamos fazer para você pegar a segurança aqui, tá? Quando eu falar em triângulo inscrito em uma circunferência, você tem que pensar o seguinte, olha, então pega aí o compasso 5 centímetros mais ou menos, tá? E vamos fazer uma circunferência aqui. Então olha só, vou fazer aqui para você entender. Então eu peguei aqui ó, 5 centímetros, tá? E fiz uma circunferência, ou seja, esse contorno é a circunferência, certo? Então aqui no centro nós temos o raio, ó, desculpa, aqui é o centro e daqui até aqui é o raio, certo? Ok, então a distância do centro até a circunferência, em qualquer ponto, é o raio. Combinado? Ok. Para fazer o triângulo, você pega essa mesma abertura, desce aqui ó, na mesma reta, que a ponta seca aqui na mesma direção, para ficar bonitinho o triângulo. E aí você marca aqui ó, um pontinho à direita, aqui à direita e um à esquerda. Combinado? Então eu vou colocar aqui para você entender, ó, ponto A e aqui ó, ponto B. Fechou? Agora, triângulo, 3 lados. Pega, abre a abertura aqui, ó. Compõe a ponta seca no A e abre até o B. Ó, e põe o risquinho lá em cima. Pronto. Ponto C. E aí você tem aqui já ó, o triângulo, ó, chamado triângulo equilátero. Então, lembrando que os polígonos regulares são polígonos que têm os lados com as mesmas medidas e os ângulos internos também. Por isso que eles são os polígonos regulares. Combinado? Ok, posso fechar o compasso e aí a gente pode fazer até mais bonitinho aqui, né? Ó, pega a régua aqui, ó. Pra que régua, né, pessoal? Se eu posso fazer na mão. Ei, professor. Então tá aqui, ó. Então, olha que coisa feia que tá. Então é o seguinte, olha só. Você tem aqui um triângulo equilátero. Pronto, olha aqui. Pronto. E aí, os ângulos internos medem 60 graus. Os 3. Fechou? Para entender um pouquinho essas formas, que é interessante, nós podemos colocar todas as medidas importantes do triângulo inscrito em função do raio. Então, cadê o raio aqui? Então, a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é um raio. Então, nós vamos fazer, ó, aqui mede L, que é a medida do lado, aqui também vai medir L, e daqui até aqui mede L, certo? Quando você, ó, põe esse vértice aqui no centro, o que você tem aqui? O raio. O raio da circunferência que permitiu que você fizesse o triângulo dentro dela. Importante nós deixarmos todas as medidas do triângulo em função do raio, tá vendo? Vai aparecer o raio aqui nas principais formas. Ótimo. Bom, e aí, amiguinho, aqui é uma bissetriz. Então você dividiu aqui ó, em 30 graus e aqui também 30 graus, certo? Agora, quando você fecha aqui na vertical, ó, você criou o quê? Um triângulo retângulo. E aí algumas coisas importantes acontecem. Esse segmento que une o centro do polígono até o ponto médio de qualquer lado é chamado de apótema. Que nós vamos chamar da letrinha A de apótema. Então o apótema é um segmento que vai do centro ao ponto médio do lado do polígono, certo? Não sei se é quadrado, se é hexágono, o apótema é isso, correto? É a distância do centro até o ponto médio do lado. Ok. Fazendo isso, ó, daqui até aqui é a metade do lado, então é o L2. Bom, se você pegar então, para deixar o apótema, tá legal? E a medida do lado em função do raio, é só você aplicar aqui o seno. Ó, o seno, vou fazer só um, tá? O seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então olha só para você entender, ó. Então o seno aqui, ó, o seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto é o apótema, a hipotenusa é o raio. Ó, o cateto oposto é o apótema, a hipotenusa é o raio, o seno nós sabemos que é um meio, correto? Então quem é o apótema em função do raio? É a metade do raio. Ó, que é a metade do raio. Tá, e o lado? O lado é importante você saber. Pera aí, o lado, como é que eu vou fazer? Eu vou usar ainda esse triângulo. Ó, aqui tem a metade do lado. Vamos usar quem? O cosseno. Então olha só. O cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus, para ganhar tempo aí, ó, é raiz de 3 por 2.
correto? O cateto adjacente, metade do L. Então, metade do L, ó, cateto adjacente pela hipotenusa, que é o R. Multiplicando em x, olha o que vai acontecer. Esse R vem para cá. Então fica aqui, ó, R, raiz de 3 por 2, igual a metade do L. Corta aqui, ó, quem é o L? Quem é o raio? O raio em função, quem é o lado em função do raio? O lado em função do raio é o raio vezes raiz de 3. Com essas formas... Ah, outra coisa, professor, o que é o ângulo central que eu estou lendo no exercício e não consigo entender? O ângulo central é esse ângulo aqui, ó, que você usa aqui para fazer. Aqui, ó. Então, todo polígono regular tem o seu ângulo central. Como é que você calcula o ângulo central? A circunferência tem 360 graus. Se você fez alguma coisa aqui dentro, o ângulo central é 360 dividido pelo número de lados. Então, no nosso caso aqui, são 3, é 120, só para você saber, tá? Ah, e se for um hexágono, divide por 6. Se for um pentágono, divide por 5. Nós vamos trabalhar aqui nas próximas aulas com o triângulo, tá bom? Então, essas são as medidas importantes. Professor, e por que você colocou essa aqui? Que é o cálculo da área de um triângulo inscrito. Por quê? Se você pegar aqui, ó, base vezes a altura, ó, você vai ver só que isso aqui é 1/3. A altura, então, é 3 vezes o apótema, é 3R por 2, só você entender. Se você pegar aqui, ó, base vezes a altura, dividir por 2, racionalizar direitinho, vai dar essa forma aqui que você pode precisar dela também. Tá bom? Então, hoje a aula foi para você entender os elementos de um triângulo inscrito na circunferência. E eu quero te convidar para as próximas aulas nós resolvemos alguns exercícios interessantes. Tá legal? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!